Olá você! Estamos começando mais um programa Dicas Tributárias. No programa de hoje vamos começar falando sobre a curiosidade da semana de matéria tributária. Certamente você já ouviu falar na expressão quinto dos infernos. É uma expressão que a gente designa para informar que um lugar é muito longe. Essa pessoa mora lá no quinto dos infernos. Mas o que isso tem a ver com tributação? Tem tudo a ver. Século XVIII, lá pelo ano 1755, a coroa portuguesa resolveu instituir um imposto sobre o ouro extraído pelos brasileiros nas minas do Brasil, que correspondia a 20% de tudo aquilo que fosse arrecadado. 20% é um quinto. Então, um quinto da produção era destinado à coroa portuguesa. Isso trouxe uma revolta tão grande que mais na frente foi ser, por exemplo, um dos motivos da Inconfidência Mineira. Tamanha era a revolta por conta desse tributo. E esse tributo acabou sendo chamado de o tributo do um quinto. E depois ele ganhou aí essa designação de quinto dos infernos. E isso foi uma coisa bastante objeto de muita revolta naquele período. Então, essa é mais uma curiosidade desse nosso mundo tributário. Agora vamos falar do assunto de hoje. Nós estamos falando sobre planejamento tributário. Eu vou continuar falando sobre isso. E a partir de hoje a gente vai começar a falar sobre planejamento tributário dos impostos indiretos. Quais são os impostos indiretos? São aqueles impostos que incidem sobre a sua receita. E ele é dito indireto porque ele somente acontece quando alguém compra alguma coisa de você, compra alguma mercadoria, compra seus serviços, e por isso ele é dito indireto, porque o fato gerador dele não é produzido por você, embora você, como comerciante industrial, prestador de serviços, seja o responsável pelas obrigações tributárias decorrentes desse imposto. E por que a gente deve fazer um planejamento tributário em cima dos impostos diretos? Já que ele não é responsabilidade minha, ou seja, o custo dele não é meu, é muito importante fazer um planejamento dessa forma. Por quê? Porque esse tipo de imposto, da mesma forma que a minha mão de obra, da mesma forma que o material de consumo que eu aplico, de todos os custos gerais de produção que eu tenho, esse imposto indireto, ele também faz parte do meu custo de fabricação, do meu custo de comercialização, então, portanto, ele faz parte do meu preço final. Então, quanto melhor eu puder ser em termos de precificação do meu produto e do meu serviço, mais competitivo eu vou ser no mercado. Então, da mesma forma que as empresas buscam forma de reduzir custos de produção, ela deve também buscar forma de reduzir o custo da tributação dos impostos indiretos, que com isso ela vai estar reduzindo também uma parte significativa do preço dele. A composição do preço de cada produto e serviço que a gente vê no Brasil é bastante significativa. Eu já falei aqui no vídeo anterior que o grande problema do Brasil também é esse. O nosso modelo tributário, ele foca muito no consumo e pouco na renda. E isso não é uma coisa legal, que causa muita distorção na distribuição da riqueza do país. Mas isso é papo para outro programa. Então vamos lá. Então, o primeiro imposto que eu vou falar desse imposto indireto é o IPI. O IPI é um imposto sobre produtos industrializados, que é um imposto bastante interessante. Ele é um imposto seletivo, e essa seletividade é porque a alíquota dele é aplicada de acordo com a classificação fiscal que o seu produto tiver dentro da tabela de incidência, que é a TIP. Ele hoje é regulado pelo decreto 7.212, é um decreto de 2010, então ele consolida toda a legislação que existe sobre o IPI. E a gente começa falando do conceito de industrialização. Afinal, o que é industrialização? A industrialização não é simplesmente você pegar um pedaço de ferro e transformar ele num carro. Não é você pegar um bloco de plástico, por exemplo, e transformar ele numa carcaça para um televisor ou para um equipamento qualquer. Não é isso. É muito mais do que isso. Então, vamos supor, um exemplo. Essa caneta que está na minha mão, se ela for comercializada dessa forma que ela está aqui, ela é uma mercadoria. É uma mercadoria que ela é sujeita ao ICMS. Não tem o IPI na venda dessa caneta aqui. Mas, se você for uma indústria que você, quando comprou a caneta, você comprou a caneta dessa forma aqui, né? Você dividiu
ela veio para você em partes, ela chegou assim na sua empresa, e a única coisa que você fez isso por uma questão de acondicionamento, a questão de colocar a sua marca, enfim, por uma razão qualquer, você comprou as partes dela separada e você fez essa atividade aqui de simplesmente juntar as partes de um produto e transformar ele num produto próprio para consumo. Você teve um processo industrial. E se você teve um processo industrial, essa que era uma caneta, que era uma mercadoria sujeita ao ICMS, passou a ser um produto sujeito ao IPI também. Então isso é uma coisa bastante importante de você ter isso na sua mente, né? Que você pode ter um produto já completo, industrializado, vendido e tudo mais, sujeito apenas ao ICMS, como você pode também ter uma atividade industrial sujeita ao IPI. E no caso seria sujeito aos dois, né? O IPI e o ICMS. Então, e o mais importante também do IPI é o que eu falei no início, que é a forma que ele é tributado. Tem diversas alíquotas, essa TIP é uma tabela que tem quase 90 capítulos, é bastante extensiva, e esses capítulos são divididos por tipo de mercadoria, tipo de produto, então passa por produtos alimentares, minerais, metais, extração de borracha, aplicações diferentes para diferentes atividades. E cada um desses capítulos, eles têm diversos itens. E esses itens, vamos supor, por exemplo, um motor de veículo. Se ele é destinado a um ônibus, ele tem uma alíquota de IPI diferente do que for destinado a um automóvel. Então também depende da aplicação. Então se ele for utilizado para uma turbina de um avião, a tributação é diferente. Se ele for utilizado para propulsão de um trator agrícola, a alíquota também é diferente. Então o importante é você ter certeza que o seu produto foi classificado de forma correta. Eu já tive um exemplo na minha vida profissional. Estava atendendo uma empresa que é uma empresa baseada na Suíça, e ela produz equipamentos para prospecção de petróleo. Da forma que estava classificado aquele produto, ele tinha uma alíquota de IPI de 10%. Mas quando eu fiz uma análise um pouco mais profunda sobre as características daquele equipamento, eu vi que ele poderia se encaixar em uma outra classificação dentro da tabela do IPI, que a alíquota era zero. Então, para não haver nenhum risco de autuação futura, nós fizemos uma consulta ao fisco. Essa consulta ela foi detalhada como é que era montado, como é que era feito esse equipamento, qual era a destinação que ele tinha, enfim, para argumentar que ele poderia mudar de classificação para aquela classificação de alíquota zero, e o fisco concordou com a gente. Então isso aí foi salvo alguns milhões de reais ao longo dos tempos, simplesmente com a tributação diferenciada e a tributação por causa de uma classificação fiscal. Se você for buscar no mercado, você vai ver outros exemplos de empresas que mudaram a sua forma, às vezes até de embalar uma mercadoria, e essa simples forma de embalar essa mercadoria levou ela de uma categoria A para uma categoria B, de uma categoria mais onerosa para uma categoria menos onerosa de imposto. Então dá uma olhada, se você é um industrial, se você trabalha numa indústria de transformação, numa indústria de montagem, enfim, qualquer empresa que esteja submissa ao IPI, dá uma olhada na sua classificação fiscal, dá uma revisão em tudo isso. Pode ser que você encontre aí alguma oportunidade de um planejamento tributário lícito, um planejamento tributário que resulte numa elisão fiscal e não numa evasão fiscal. Esse era o papo de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre esse assunto, é só me procurar, meus dados estão aqui embaixo. E na semana que vem a gente continua falando sobre planejamento tributário de tributos diretos, e na semana que vem o assunto vai ser o ICMS. Valeu? Então, semana começando, um abraço para vocês, boa semana, que Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau!